Laudos preliminares apontam que o empresário encontrado morto dentro de um buraco de uma obra perto do Autódromo de Interlagos morreu por asfixia. Diga, Michele Trombelli. Exatamente, essa é a principal causa da morte até agora, que está sendo indicada pelos primeiros laudos do Instituto de Criminalística, no caso do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, que foi encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A polícia trabalha com a hipótese de que o empresário possa ter se envolvido em uma confusão na noite em que desapareceu, só que ainda não tem detalhes do que pode realmente ter ocorrido. As autoridades procuram agora por novas imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na investigação e também pediram os nomes das equipes de segurança que atuaram no local antes e depois do horário estimado do crime. Ainda não há um suspeito de envolvimento na morte do empresário e nem o resultado do laudo do sangue que foi encontrado no carro de Adalberto. Além disso, a polícia trabalha com a hipótese de que o empresário não saiu do Autódromo de Interlagos, ou seja, ele não chegou ao veículo dele. Ao sair do evento, então, ele teria se envolvido nessa confusão, foi morto e depois colocado no buraco que tinha 3 metros de profundidade e 40 centímetros de diâmetro. Eles trabalham, inclusive, com aquela hipótese do mata-leão, né? Que ele teria tomado um mata-leão e aí sim, por isso a causa da morte teria sido asfixia. Lembrando que o laudo toxicológico indicou que ele não consumiu nenhum tipo de droga antes de morrer, o que inclusive contradiz o primeiro depoimento daquele amigo que estava com ele no autódromo. E chama atenção a dificuldade, né, de solucionar esse, não dá para dizer crime ainda, possivelmente, a partir desse laudo. Já são 18 dias desde o desaparecimento desse empresário e as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Estava conversando com a Michele fora do ar. Como é difícil hoje você não ter imagens das câmeras de segurança durante todo aquele acesso. A Michele falou dessas novas gravações que estão sendo procuradas, que possam aí traçar o trajeto que ele fez ao sair do autódromo, enfim, o que possa ter acontecido, porque já tem um tempo. Inclusive, esse sangue que foi encontrado dentro do veículo ainda não ter saído o resultado. Muito curioso esse caso. Tudo muito nebuloso, Exato. né, na verdade. E ainda mais um local com uma grande circulação, com eventos tão importantes como o Autódromo de Interlagos. Se eles já localizaram imagens, isso não veio a público, porque a gente não viu, né, nenhuma imagem assim, muito relevante do que realmente pode ter acontecido com ele. Então agora eles estão trabalhando em busca de novas imagens que possam indicar melhor e construir o que aconteceu de fato com o empresário. E alguns pontos tornam esse caso, na opinião das próprias autoridades, né, um caso muito desafiador, talvez um dos mais desafiadores dos últimos tempos. A gente lembra de alguns pontos importantes, né? Ele estava sem as calças, sem o tênis, né? Mais com a carteira. Com o celular. Com o celular, né? Então são alguns pontos que, se foi um crime, podem ter sido colocados ali de maneira proposital para despistar de alguma maneira. Mas como diz a própria polícia, é um caso ainda muito desafiador, porque são pontos-chave intrigantes da morte do empresário e as investigações, portanto, continuam. Obrigado, Mi.